Força ou velocidade? Duas das estatísticas, mais relevantes quando se fala de um combate mortal, especialmente no alto nível do Ragnarok. Dois stats que hoje serão testados um contra o outro num combate até a morte. Abram os portões do Valhalla, porque de um lado temos um dos deuses mais temidos do céu, ou melhor, o deus mais temido dos céus. Quando ele fala, ocorre, se ele ordena, todos fazem. O tirano dos oceanos com força e impacto relevante a de Zeus. Ele possui a velocidade divina suprema. Reconhecido como o deus dos mares, ele é Poseidon. E para enfrentar a velocidade divina, a humanidade usou a sua própria força. Como oponente de Poseidon nesse confronto de hoje, temos o homem que reinou absoluto e sozinho no ringue japonês do Sumo. O homem que mais amou esse esporte, apesar de ele não ter o amado de volta. Com a sua força humanamente improvável e absoluta, ele é conhecido como o Rikishi inigualável Raiden Tamemon. Hoje, na 22ª edição do Quem Venceria, teremos a velocidade divina de Poseidon versus a força sobre-humana de Raiden Tamemon. Um confronto que pode parecer óbvio, mas não se engane. Humanos têm a especialidade de surpreender os deuses. Então, antes de começarmos esse confronto épico, faz o favorzinho aí de dar o like e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito para apoiar na corrida de 6.000 inscritos. Além de hypar o vídeo aí se ainda não tiver hypado ele, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para a força. E assim, todo o título desse combate aqui é a velocidade divina, contra a força humana. Então eu acho que fica só um pouquinho óbvio quem que vai levar esse ponto, não? Não que o Poseidon seja fraco, ele tem ali alguns feitos de força, consegue manipular e fortificar os seus músculos, lançar o Adamas pra longe facilmente, mas qual é? O Raiden é tão forte que os seus próprios músculos destruíam ele. Tão forte que apenas ao comprimir esses músculos ele foi capaz de esmagar o braço do Shiva. E esses músculos ainda vão gerar muitos problemas pro Deus Mares aqui no confronto, que vê o primeiro ponto do duelo indo pro Raiden Tamemon. Potência de ataque. E assim como força, essa é um tanto quanto óbvia. Poseidon não é o personagem mais proeminente nesse aspecto. Mesmo sendo um usuário de um tesouro sagrado, Poseidon tem como feitos mais relevantes apenas cortar parcialmente partes do corpo do Sasaki. A mais substancial sendo essa aqui na barriga, onde o Sasaki aparou parte do golpe. Porém, ao somar alta velocidade, força e acertar um ponto crítico da espada do Sasaki, ele acertou a Mono Hoshizal do espadachim, quebrando um tesouro sagrado que não é muito forte, mas ainda assim é um tesouro sagrado. Já o Raiden não tem feitos referentes a tesouros sagrados, o seu oponente não usava um, afinal de contas, mas tem feitos substanciais de potência de ataque ao dar dano massivo em Shiva com diversos golpes, especialmente o seu mais forte, o Yatagarasu, que arrancou 2 braços do deus indiano com um ataque só. Aqui, não ironicamente, poderia se argumentar qual feito é o mais relevante, destruir um tesouro sagrado ou os braços do Shiva, afinal Shiva não tem nenhuma escala ou implicação de ser mais durável que um tesouro sagrado. Porém, não só que a narrativa tá ao lado do Raiden, afinal seu golpe condensa toda a força do humano mais forte fisicamente do verso, como também a Mono Hoshizal do Sasaki não é destacada como um tesouro sagrado durável, nem relevante ela é, pra ser bem real. Então assim, apesar da distância desses dois não ser assim tão grande quanto normalmente as pessoas acham que seria, o ponto também vai ir pro Raiden. Capacidade destrutiva. Agora, essa aqui pode deixar muita gente indignada, pois o Raiden tem muita desvantagem nesse ponto, o que honestamente não é culpa dele. O seu estilo de luta, o Sumo, não permite que o Raiden destrua muito, ele não destrói nada na luta dele, pra falar bem a verdade. A retenção do som que ele gera com o seu Yatakarasu também não é uma destruição, e o único argumento que poderia ser construído aqui é que o Raiden, sendo fisicamente muito forte, poderia executar feitos de destruição parecido com personagens fisicamente próximos dele, como o dos Zeus, ao destruir a sacada dos deuses. Mas apesar de sim, eu concordar que essa lógica faz sentido, nos stats do Quem Venceria eu julgo apenas os feitos executados por um personagem ou que são passíveis de uma escala total, coisa que não é o caso do Raiden aqui, pois o Zeus, por exemplo, destrói a sacada usando um método de expansão muscular que o Raiden não demonstrou, é um funcionamento diferente. Já o Poseidon também não é nenhum especialista em capacidade destrutiva, mas tem como principais méritos a sua capacidade destrutiva com o golpe do Medusa Alope Demeter, que já vai ser citado bastante aqui no vídeo, onde ele destrói boa parte da arena no round 3 com esse golpe. Por isso sim, esse ponto vai poder surpreender muita gente, mas o Poseidon vai acabar abrindo o placar dele, levando capacidade destrutiva.
Velocidade de ataque. Naturalmente aqui a vantagem é toda do Poseidon, um dos personagens mais velozes, né, nesse aspecto de todo o elenco de Shumatsu, tendo diversos golpes focados não só em diversas ondas de estocadas, mas todas elas extremamente rápidas, sendo capazes de consecutivas vezes acertar ou surpreender o Sasaki, o analista supremo da humanidade. Além de com o seu ataque final, né, o já setado e extremamente letal Medusa Alopedemeter, ele conseguir criar um domo de pós-imagens capaz de sobrepujar completamente esse mesmo Sasaki, e que é implícito fortemente no mangá como sendo uma técnica capaz de englobar o próprio planeta Terra. Já o Raiden, apesar de não chegar no nível do Poseidon, tem alguns feitos envolvendo spams leves de socos ou outros golpes com ataques únicos, né, contra o Shiva, mas o seu ataque mais veloz obviamente é o seu já citado Yatagarasu, do qual ele acerta o Shiva. Mas aqui não tem nem discussão, né, o ponto evidentemente é do Poseidon, o ponto que vai ser crítico nessa batalha, como você bem deve imaginar, e ele empata o confronto. Velocidade de reação. Como principal feito, o Raiden tem um momento em que ele agarra o Shiva no meio de um spam de socos para aplicar o seu Midare Botan. Vale notar aqui que, apesar de não ser um spam do Shiva no Tandava ou no Tandava Karma, ainda assim o Shiva estava começando a aplicar ali uma sequência de socos levemente no Raiden até o humano agarrá-lo, né, e aplicar a técnica que esmagou o seu braço. Quanto ao Poseidon, ele tem feitos absurdos nessa área, sendo capaz de desviar do Tsubame Gaeshi e do Torakiri do Sasaki a queima-roupa, além de ser capaz de esquivar de todos os golpes do Sasaki, que, vale dizer, deveria ser capaz de prever os movimentos do Poseidon. Então, apesar do feito do Raiden ser relevante, ele vai voltar a ser comentado nesse vídeo, o Poseidon aplica a virada e leva esse ponto também. Velocidade de movimento. Novamente Yatagarasu ajudando o Raiden aqui, pois ele tem seu bom feito graças a esse golpe, ao aplicar sua força muscular total nas pernas dele, chegando em questão de instantes na frente do Shiva para aplicar um golpe. Levando em conta que o Raiden tem os músculos mais poderosos da humanidade, e pelo menos uma parte razoável desses músculos foram aplicados nessa disparada, pode-se dizer com segurança que é uma investida e tanto, apesar de não ser algo que o Raiden pode replicar muitas vezes. Diferente do Poseidon, que especialmente no seu Medusa Alopedemeter é capaz de aplicar diversas disparadas pela arena, não só podendo basicamente fazer um ataque omnidirecional, né, como basicamente voando de tão rápido que ele tava. Por algum motivo ele consegue fazer isso. O nível de velocidade de ataque e velocidade de movimento aplicados em um spam que nunca foi repetido até hoje no mangá de Shumatsu e provavelmente nunca vai ser repetido. Por isso, Poseidon também vai levar esse ponto, aplicando agora uma vantagem bem grande em relação ao Rikishi. Durabilidade. Convenhamos aqui que Poseidon vai ter dificuldades nesse ponto, até porque o seu oponente não permitiu realmente que o Poseidon testasse ele, né, nesse quesito. Além de, claro, o Poseidon ser um personagem focado em esquivar e não em defender, então é natural que o Deus dos Mares não tenha muitos feitos de durabilidade. Já o Raiden é completamente o contrário. Sendo lutador marcial corpo a corpo, o Raiden demonstrou aguentar diversos socos do Shiva sem ferimentos aparentes, além de ter os já ditos músculos mais fortes da humanidade, que obviamente acaba influenciando em pelo menos parte da sua própria durabilidade. Quando a gente for ver como essa luta vai se desenrolar, falaremos mais sobre a durabilidade do Raiden, mas por enquanto o ponto vai acabar indo para ele. Resistência. E assim como em durabilidade, em resistência o Raiden também tem a vantagem, pois foi capaz de continuar lutando mesmo depois de ter o seu peito cauterizado, diversos cortes e queimaduras dos golpes do Shiva e, claro, né, ter os seus órgãos internos esmagados completamente pelo rebote da sua própria técnica muscular depois de usar o Yatagarasu. Quanto a Poseidon, é bastante discutível que ele tenha uma alta resistência ou não, pois o Poseidon, mesmo após perder 2 braços contra o Sasaki, ainda acabou conseguindo atacar ele num avanço final ali na rodada 3, né? Porém, esse ferimento não foi um ferimento duradouro, diferente de, por exemplo, o golpe que o Kin sofre no round 7, né? Ou o próprio braço que o Raiden perde contra o Shiva no clash final deles no round 5. Então o Poseidon pode muito bem ter sido capaz de atacar nesse momento contra o Sasaki, graças à sua altíssima tolerância à dor, e não à sua resistência. Como a resistência dele foi de fato pouco testada, né? E a resistência do Raiden, sem dúvidas, é altíssima em relação ao resto do elenco, esse ponto vai acabar indo também para o maior Rikishi, que empata o confronto. Estamina. E para desempatar esse confronto, temos os feitos de Raiden de estamina que envolvem principalmente o seu passado na Terra, onde vemos ele aguentando treinos extensivos, incluindo correr da sua pequena aldeia até a cidade de Kyo, sem aparentar grande cansaço. Além disso, claro, ele enfrentou o Shiva com todos os seus ferimentos internos e externos por mais de 11 minutos. Mas o Poseidon é outro cara muito complicado nesse stat, pois como eu falei antes, o seu Medusa Alopedemeter é implicado ter sido aquele que fez o dilúvio na terra de Shumatsu no Valkyrie. E não só isso, como ter durado o tempo que o dilúvio de fato durou nas histórias bíblicas, né, 40 dias
e 40 noites, coisa que, se de fato o Poseidon fez, o torna absurdamente efetivo nesse stat. No mais, o Poseidon lutou contra o Sasaki por mais tempo, né, 13 minutos, andando e correndo de um lado para o outro, e mesmo assim ele também não demonstrou nenhum cansaço. Então, mesmo sem o feito do dilúvio, eu acredito que seja meio óbvio que o Poseidon tenha vantagem aqui, dando ele novamente a vantagem no ponto de estamina. Tolerância à dor. E aqui basicamente a mesma coisa acontece, o Raiden sofre alguns ferimentos bem brutais, como o corte no seu peito, que eu honestamente acho que até mesmo os personagens com maior tolerância à dor sentiriam um pouquinho, além de outras queimaduras que ele sofreu, que obviamente também doeram muito. Mas o Poseidon literalmente perdeu 2 braços e foi cortado ao meio e não demonstrou nenhuma reação. Sério, nenhuma reação mesmo, ele manteve uma cara neutra o momento todo. Então não tem jeito, tomou ferimentos absurdos, não demonstrou reação, o ponto novamente vai pro Poseidon. E inteligência, essa aqui é bem complicada porque nem os nossos dois lutadores de hoje têm grandes feitos nessa área. O Raiden mesmo, né, de uma época bem menos culta que a modernidade atual, e focando sua vida totalmente no sumo, não demonstrou muitos talentos em qualquer área aí de inteligência e expertise. Já o Poseidon pelo menos demonstrou ter o hábito de leitura constante, desde pequeno ele já demonstrava ler, né? E levando em conta a idade dele como um deus, ele certamente não só tem bastante conhecimento, como também deve ter uma inteligência bem alta, então o ponto vai para ele também. Inteligência de batalhas. Sendo bem honesto, essa provavelmente é a estatística mais disputada dentre esses dois lutadores que são muito diferentes, como vocês já puderam ver. O Raiden não tem nenhum feito brutal de inteligência de batalha, mas as suas técnicas mais eficientes no combate são proeminentes de uma expertise dele. Aplicar e mover os seus músculos para pressionar o braço do Shiva no Midari Botan, mover os seus músculos para as pernas para se aproximar do Shiva, ser um lutador capaz de lutar no estilo mais ali tudo ou nada, né, e claro, ser um mestre do sumo também, tudo isso que eu comentei faz do Raiden um lutador que, apesar de não ter nenhum feito brutal de inteligência de batalha, ainda tem esses pequenos feitos que, acumulados, demonstram que ele é sim um lutador bem esperto. Já o Poseidon tem menos feitos, né, mas com o mais relevante dele sendo ele capaz de notar, capaz de perceber que o Sasaki estava analisando os movimentos deles para prevê-lo, né, sem que ninguém o contasse que o Sasaki pode fazer isso. Apenas olhando o espadachim, ele identificou as suas habilidades. E é basicamente isso, esse é basicamente o único feito do Poseidon. E é um bom feito, discutivelmente ainda o melhor feito desse confronto, inclusive. Como o critério no quadro para quem dá o ponto, né, sempre foi quem tem o melhor feito e não quem tem a maior quantidade de feitos, aqui inteligência de batalha vai ir pro Poseidon justamente por um feito de análise de batalha que o Raiden demonstrou não ter. Hacks. Poseidon abriu uma vantagem razoavelmente grande em relação ao Raiden, mas as coisas podem ter a sua virada nesse ponto aqui. Pra gente descobrir, vamos ver então que habilidades o deus dos mares Poseidon guarda pra gente. Como é de se esperar, o Poseidon tem maestria em armas, mas especificamente na forma do seu tridente, sendo inclusive chamado de melhor lanceiro dos céus, o que o coloca como um lanceiro mais habilidoso que, por exemplo, o próprio Odin, o que é bem impressionante. Além disso, ele tem manipulação de água, pois a gente vê na sua entrada, né, ele dividindo ali, partindo os mares. E também, em uma pequena tirinha de Shumatsu, a gente vê que ele pode meio que aparentemente controlar peixes, então ele também tem manipulação de animais marinhos. Mas o seu principal hacks no quesito combate mesmo é a criação de pós-imagens, ocasionada em todos os seus golpes, seja na Amphitrite, no Chione Tiro Demeter ou na temível Medusa Alop Demeter. Todos são golpes em forma de uma enxurrada de ataques, com o último inclusive gerando a já citada redoma de Poseidon, que é justamente o que dá ao deus dos mares esse hacks de criação de pós-imagens, numa velocidade tão grande que apenas aplicando essa técnica o Poseidon já conseguia basicamente escapar dos golpes do Sasaki, que de novo supostamente deveria estar prevendo onde Poseidon estava. Quanto ao Raiden, assim como o deus dos mares, ele também não tem muitos hacks, mas são eles bem interessantes. Sendo o maior e melhor Rikishi da história, o Raiden naturalmente tem artes marciais, mas especificamente sendo um mestre do sumo e até mesmo sendo um mestre em um estilo de luta livre mais despojado, né, onde ele dá dropkicks, chutes e socos contra o seu oponente. Mas a sua principal forma de dar dano é por meio dos tão citados músculos de Raiden, os ditos, né, músculos mais fortes da humanidade, que com a ajuda da Valkyria Trude o dão manipulação de músculos e controle corporal, sendo capaz de aumentar partes do seu corpo para aumentar o seu alcance, né, capaz de aumentar também a sua força nas tensões, especialmente no já citado Midari Botan, né, a técnica que arrancou o braço do Shiva, e também aplicar toda essa força em partes do corpo para ficar mais rápido, ou aplicar esses golpes extremamente
extremamente poderosos que ele tem, como o Yatagarasu. Nem Poseidon e nem Raiden tem uma grande leva de hacks, mas eu acredito que fica óbvio aqui que enquanto Poseidon é um lutador extremamente baseado em stats físicos, né, no caso, plenamente na sua velocidade, como a gente viu nos pontos de velocidade anteriormente, o Raiden é um lutador mais versátil. Os seus melhores stats muito vêm graças aos seus hacks de controle muscular, graças, né, aos seus músculos. Então sim, quem tem o melhor hacks aqui pra mim é o Raiden, e ele vai sim levar o ponto de hacks e diminuir a distância para os deuses dos mares. Matchup. Alguns pontos foram pro Poseidon, outros pontos foram pro Raiden, mas como puderam ver, o confronto de hoje é bastante desproporcional. Não no sentido de forças, né, ou dos pontos dados, como eu vou explicar mais à frente, mas no sentido de luta e individualidade. Poseidon é um lutador focado em velocidade e spams. Seus golpes são longos, duradouros, é um personagem focado em bater rápido e esquivar, mantendo a distância do seu oponente. Raiden, por outro lado, é totalmente o contrário. Ele é um lutador de proximidade, um lutador que não só trabalha próximo do oponente, como tem golpes individualizados e focados em grande dano. E convenhamos aqui, vamos ser sinceros, analisando brevemente, é um confronto mortal com toda vantagem pro Poseidon, mas será mesmo? Primeiro, temos que entender por que essa luta não vai ser isso aí que tá na tela. O Raiden pulando na direção do Poseidon e o Poseidon respondendo com uma estocada no... Bem, vocês estão vendo onde ele iria responder, né? Apesar do Raiden não ter levado os pontos de velocidade e de fato não ser lá o personagem mais rápido do verso, né? Em seus estágios finais ele conseguia acompanhar e se equiparar com o Shiva no Tandava Karma. Um Shiva mais rápido que aquele no Tandava, onde ele fazia diversas ondas de ataque de diversas direções. Poseidon no começo da luta tá mais ou menos próximo desse estágio, se não nesse mesmo estágio. Inclusive sendo um personagem extremamente passivo, né? Ele só ataca quando é necessário e quando seu oponente entra no seu alcance. Com isso, apesar de sim, o Raiden ter desvantagem na velocidade, acredito que dá sim pro Raiden se defender nessa sua primeira estocada. E com se defender, a gente tem que falar da durabilidade do Raiden e de como o Poseidon vai acabar machucando o humano. Claro, o Poseidon tem a evidente vantagem de portar um tesouro sagrado e usar ele em alta velocidade, enquanto o Raiden não demonstrou nenhum feito envolvendo resistir e tancar tesouros sagrados. Mas ao mesmo tempo, vemos durante o round 3 que os cortes do Poseidon não carregam força o bastante para clivar o Sasaki por completo. Sim, o Sasaki diminuiu a área de impacto do tridente, mas ainda assim, a força e o impacto do golpe não foram suficientes para clivá-lo no meio ou causar um ferimento mais substancial, coisa que acontece, por exemplo, com golpes de outros personagens de Shumatsu, como o Thor contra os Jotons, ou até mesmo o golpe do Apollo que finalizou o Leonis no round 9. Então, apesar do Poseidon ter toda a vantagem nesse sentido, eu acredito que sim, o Raiden, se ele souber usar bem os seus recursos e a sua durabilidade ao proteger partes mais sensíveis do corpo, né, cabeça, pescoço, né, ele pode sim sobreviver à primeira provação do deus, a Amphitrite. A onda de estocadas iniciais de Poseidon pode ferir o Raiden com alguns cortes mais leves, né, outros mais profundos, mas matar o Raiden, por tudo que eu falei anteriormente, eu acredito que seja um exagero. E já aqui chega um ponto crucial do Raiden, que é o seu Midari Botan, a técnica que esmagou o braço do Shiva. Claro, aqui ele não vai agarrar o braço do Poseidon, né, pela distância que o Poseidon tá, né, do Raiden, né, no combate, mas será que existe a possibilidade do Raiden agarrar o tridente do Poseidon e assim quebrá-lo com a sua força? Para sabermos, temos que ver um momento em que o Raiden usa o Midari Botan no round 5. Nesse momento o Raiden já estava com o selo ativado, e acredito que aqui o Raiden logo ativaria também, né? Pois diferente do Shiva, ele não tem muito tempo para gastar e os seus golpes iniciais de estilo livre certamente não vão acertar o Poseidon. Com isso, o Raiden consegue agarrar o Shiva durante uma trocação bruta de curto alcance, mas uma trocação onde Shiva não chega a spamar socos como ele estava fazendo no Tandava, né? Como ele faria depois. Aqui a quantidade de ataques do Poseidon é crucial para resolver essa questão. Como o único feito de reação do Raiden envolve o feito do Midari Botan no Shiva, agarrar até mesmo o Amphitrite, um golpe com bem mais quantidade de golpes que esses ataques do Shiva, seria bem mais difícil. Por isso, não só o Raiden não tem os feitos, né, de reação para agarrar esse tridente, como o Poseidon facilmente poderia elevar o nível quando quisesse, e com isso o Kione Tiro Demeter, uma enxurrada de ataques vindas de cima, devastaria e perfuraria completamente o Rikishi. Aqui a única resposta dele é usar o seu Miyama, o escudo de carne, que pela amplificação de durabilidade dele, pode talvez tolerar mais um pouco ali dos danos que o Poseidon causar, caso o Raiden faça novamente a estratégia que a gente comentou, né, de cobrir os seus pontos vitais. Mesmo assim, o Raiden cedeu contra a barragem de socos do Shiva, que eram mais fortes em impacto, certamente, mas o Kione Tiro Demeter do Poseidon só parou quando ele quebrou a espada do Sasaki. E aqui, mesmo a alta durabilidade do Raiden não vai salvá-lo de um corte em cheio, seja em
pontos com as pernas ou costas, né, seja com o Poseidon abrindo a guarda do Raiden de maneira semelhante ao que o Shiva fez, afinal, vale lembrar, o Poseidon é o maior lanceiro dos céus em técnica de combate. Com isso, eu não duvido nada do Poseidon fazer um corte brutal no Raiden, algum corte ou uma perfuração no peito que poderia chegar muito perto de matar o Rikishi. Enquanto isso, o Poseidon se manteria incólume, sem nenhum dano aplicado na sua pele, completamente intocado. Mas enquanto todos pensavam que essa batalha estava perdida, Raiden sorria, pois ele ainda tinha uma última carta na manga, o Yatagarasu. Comprimindo sua força nas pernas, a melhor chance do Raiden acertar o Poseidon é aqui, uma única disparada com toda sua força que foi capaz de se aproximar completamente do Shiva e obrigá-lo não a esquivar, mas a defender. E sim, o poder da explosão do Yatagarasu é muito grande. O Raiden cruzou uma distância considerável até o Shiva, sem que o deus hindu nem se mexesse. E aqui, a mesma coisa aconteceria. Raiden ficaria colado na frente do Poseidon, então moveria todos os seus músculos para a palma da sua mão, com a sua mão se aproximando a centímetros do rosto do Poseidon. Mas então, a esperança do Rikishi e da humanidade novamente foram roubados deles. Pois sim, Poseidon conseguiria desviar do Yatagarasu a queima-roupa. Não com facilidade, diria que seria o golpe até mais difícil para ele desviar nesse confronto, mas tudo aponta que ele tem sim feitos e capacidade de executar essa façanha. Basicamente, quanto à disparada do Raiden, apesar de ela ser rápida, já definimos no ponto de velocidade de movimento que o Poseidon é capaz de se mover mais rápido que o Raiden, não só com o seu Medusa Hollow Demeter, mas também quando desviou a queima-roupa do Torakeri do Sasaki, um golpe que se aproximou a centímetros do rosto do Deus dos Mares também. E caso não tenham notado, aqui é basicamente a mesma situação. Lembrando que, diferente do Raiden, que mira onde o oponente tá, o Sasaki estava atacando já sabendo a trajetória provável do Poseidon, mas mesmo assim ele não só desviava, como confundia a previsão do Sasaki constantemente. Então não tem jeito, até mesmo o melhor as na manga do Raiden seria inútil contra a velocidade absoluta do Poseidon, que agora usaria o seu Medusa Hollow Demeter, o seu golpe mais rápido, para finalizar aquele verme humano à sua frente. Novamente o Raiden teria aqui de vantagem, né, a sua durabilidade e o uso do Miyama, mas vale lembrar que aqui não só ele vai estar mais ferido, como principalmente os seus músculos começaram a causar danos nele pelo uso do Yatagarasu previamente. E por óbvio, o Medusa Hollow Demeter é um golpe omnidirecional, que não só é extremamente rápido e em grande quantidade, como também é um golpe que dificulta muito que o próprio Raiden acerte o Poseidon. O Sasaki tentava e acabava acertando uma pós-imagem do deus, então imagina no caso do Raiden, que tem golpes focados no curto alcance, em agarrar, e ainda tem uma reação bem mais baixa que o próprio espadachim japonês. Então, em volta do dilúvio, né, de 40 dias e 40 noites, não demoraria mais do que alguns minutos para que o Raiden cedesse e o tridente do Poseidon eventualmente subjugaria Raiden. Talvez não em cansaço, mas o acertando em cheio num ponto crítico, né, arrancando algum membro seu, ou simplesmente partindo o Raiden ao meio quando ele tentasse atacar o Poseidon naquela enchente de golpes. Qualquer que seja a opção, fica bem claro que o Raiden não tem respostas aqui. Defender é inútil, atacar normalmente ou até mesmo usando o Yatagarasu também não vai acertar o Poseidon, e tancar é apenas atrasar o destino inevitável. Por isso, no fatídico confronto da velocidade divina contra a força humana, o vencedor de maneira absoluta e completamente avassaladora, sem tomar nenhum golpe, está decidido. Poseidon versus Raiden Tamemon. Golpe decisivo, Medusa Hollow Demeter. Vencedor, Poseidon. Como eu comentei antes, esse é um confronto complicado não pela dificuldade do combate em si ou os fatores que eles levantam, né, mas pelo matchup desses dois. Raiden não foi um personagem criado para enfrentar o Poseidon na história e vice-versa, né. Aqui no quadro do Quem Venceria, normalmente os confrontos escolhidos são combates, né, que com uma boa análise e detalhamento podem gerar matchups muito interessantes, mas uma vez ou outra algum matchup acaba ficando muito unilateral, justamente por ser bem, né, um matchup unilateral mesmo. A conjunção dos elementos nesse combate foi totalmente favorável para o Poseidon. Apesar de não ter sido uma batalha extremamente acirrada, né, pela alta durabilidade e resistência do Raiden, eu realmente vejo que ele obrigaria o Poseidon a usar o seu ataque mais forte para finalizar essa luta. Apesar de não ter sido ali um confronto extremamente próximo, né, extremamente parelho, eu acho que foi interessante trazer aí um confronto que demonstra como de fato algumas lutas em Shumatsu acabam sendo muito decididas no matchup ali, né, na conjunção do estilo desses dois
dois personagens. E você, concorda com a minha análise ou acha que o Raiden pode, na realidade, vencer sim o Poseidon? Comenta aí embaixo o que você acha e qual o próximo confronto que você quer ver aqui no quadro, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord e aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73 e Shumatsu no Valkyrie Round 1, 2, 3, 4. E Imperador Celestial Martin no D, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.